Ascensão é a coroação da obra que a encarnação começou. Cristo foi elevado para empoderar seus seguidores a espalhar o Evangelho em todo o mundo. São João Crisóstomo. Às vezes, a perfuração produzida por uma agulha é mais danosa do que o golpe de um martelo, sobretudo quando ela atinge pontos vitais. Essa comparação talvez ainda ganhe em substância e expressividade se revertida para o campo da polêmica doutrinária, como se verificou na refutação de São Bernardo ao judeu que, no alto do Calvário, desafiou a Cristo em sua agonia. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Segundo o mesmo de São Bernardo de Claraval. É mal concebida essa proposta para comprovar a origem divina de Jesus, pois a realeza, e mais ainda a divindade de um ser, não se torna patente pelo ato de descer, mas muito ao contrário, pelo de subir. E foi exatamente o que sucedeu com Jesus, 40 dias após sua triunfante ressurreição. Por isso, debaixo de certo ângulo, a ascensão do Senhor ao céu constitui a festa de maior importância ao representar a glorificação suprema de Cristo Jesus. Ele próprio a havia pedido ao Pai. Glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que tive em ti antes que houvesse mundo. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Daí ser compreensível a manifestação de alegria dos santos padres ao comentarem essa glorificação do Cordeiro de Deus. A glória de nosso Senhor Jesus Cristo se completa com sua ressurreição e ascensão. Temos, pois, o Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, primeiro pendente de um madeiro e agora sentado no céu. Pendendo no madeiro, pagava o preço de nosso resgate. Sentado no céu, recolhe o que comprou. De fato, esse júbilo a propósito da ascensão, que pervade a alma dos santos e se manifesta tão patente no texto do ofício divino e na própria liturgia, tem sólido fundamento, pois jamais se ouviu dizer de alguém que, ao deixar este mundo, se elevasse aos olhos de centenas de testemunhas e, por seu próprio poder, penetrasse nos céus. Bem ao contrário, após a morte, nossos corpos gélidos e inertes descem ao seio da terra, e, na maioria dos casos, até a nossa lembrança se apaga na mente dos que aqui permanecem. A propósito de Cristo, deu-se exatamente o inverso, pois não só a recordação de seus ensinamentos, de seus atos e até de sua história se prolongou através dos séculos, como também suas testemunhas, dotadas de um poder sobre-humano, fizeram ecoar seus relatos em meio aos povos e através das gerações. Para tal, contribuíram os 40 dias de permanência de Jesus ressurrecto entre os discípulos. A debilidade destes certamente exigia esse poderoso remédio, pois os episódios em torno da paixão do Senhor abalaram a sensibilidade psicológica e até a própria virtude da fé de todos eles. As primeiras notícias sobre a ressurreição encontraram um vácuo de incredulidade em cada um deles, a ponto de Tomé só ter se convencido ao tocar-lhe as chagas. Compreende-se a lógica dessas reações, pois, humanos como eram, formados na perspectiva de um Messias com fortes traços políticos, acostumados ao longo de 3 anos a um convívio todo feito de paternal e penetrante afeto, só poderiam assim se sentir protegidos, assumidos e transformados. E por isso desejavam perpetuar aquele relacionamento a partir de onde se havia interrompido com aquela morte tão ignominiosa. Contudo, os véus da carne mortal lhes obumbravam a real visão da divindade do Salvador. Era indispensável substituírem a experiência um tanto humana por outra mais elevada, na qual apalpassem, por assim dizer, os reflexos da alma gloriosa de Jesus sobre seu sagrado corpo. Para poder cumprir sua missão redentora, ele havia feito um milagre em detrimento de suas próprias qualidades, rompendo leis por ele criadas. Desde o primeiro instante de sua concepção, no seio da Virgem Mãe, sua santíssima alma gozava da visão beatífica, e, em consequência, seu adorável corpo deveria ter sido glorioso. Se assim fosse, porém, não poderia ele padecer. Ora, por essa razão, os discípulos acabaram por se habituar a uma interpretação a respeito do Filho de Deus muito distante daquela que se terá no céu. Essa situação chegou ao extremo de terem sido os apóstolos os únicos a comungar o corpo padecente de Jesus na Eucaristia, distribuída na Santa Ceia.
Por aí se pode compreender o quanto, após a paixão de Jesus, as saudades dos apóstolos e discípulos giravam em torno de um relacionamento de certa forma equivocado. Entende-se melhor também a necessidade do Redentor conviver com eles 40 dias em corpo glorioso, pois Jesus não quis que permanecessem sempre carnais, nem amando-o com amor terreno. Queriam que estivesse sempre com eles, carnalmente, movidos pelo mesmo afeto pelo qual Pedro temia vê-lo padecer. Consideravam-no seu mestre, consolador e protetor, homem, afinal como eles próprios, e se não vissem algo diferente, julgá-lo-iam ausente, sendo que ele estava presente em todos os lugares com sua majestade. Por outro lado, em face da lembrança traumatizante dos dias da paixão, convinha agora levantar-lhes o ânimo para começarem a pensar nele espiritualmente, como o Verbo do Pai, Deus de Deus, pelo qual todas as coisas foram feitas. Esse pensamento lhes era vedado pela carne que viam. Convinha sim confirmá-los na fé, vivendo com eles 40 dias, mas era ainda mais conveniente separar-se de suas vistas para que quem na terra os estava acompanhando como irmão os socorresse desde o céu como Senhor, e eles aprendessem a pensar nele como em Deus. O próprio Jesus havia afirmado: É melhor para vós que eu vá, pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu vô-lo enviarei. Eu vou para o Pai, e já não me vereis. E de fato, os apóstolos nunca mais o encontraram, pois, ao penetrar no céu, deixou de estar presente na terra de modo natural. Em contrapartida, ele mesmo prometera: Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. E realmente ele está entre nós na Eucaristia, debaixo dos véus das sagradas espécies. Ademais, nunca deixa de nos acompanhar. Subindo aos céus, ele não abandona de modo algum aqueles que adotou. Estas belas palavras de São Leão Magno fazem eco às de Nosso Senhor. Não vos deixarei órfãos. Consola-nos constatar o quanto se tem cumprido essa promessa ao longo destes 24 séculos, dia após dia, das mais variadas maneiras. Não poderia ser que sua ascensão constituísse um abandono daqueles por quem ele se encarnou e morreu no Calvário. Seu retorno ao Pai só pode ter se dado na sequência desse amor incomensurável dele a cada um de nós. A ascensão deu-se por uma conveniência sua, mas também para benefício nosso. São Tomás de Aquino nos ensina: O lugar deve ter proporção com quem nele está. Ora, Cristo, após a ressurreição, deu início a uma vida imortal e incorruptível, e o lugar no qual habitamos é lugar de geração e de corrupção, ao passo que o lugar celeste é um lugar de incorrupção. Logo, não era conveniente que Cristo, após a ressurreição, permanecesse na terra, e sim que subisse ao céu. E ao ocupar um lugar no céu, proporcionado à sua ressurreição, algo se lhe acrescentou no que diz respeito ao decoro do lugar, o que redunda em bem da glória. E citando o Salmo: A tua destra delícias eternas até o fim. São Tomás de Aquino aplica a este versículo o comentário da glosa: Terei prazer e alegria quando estiver sentado a teu lado, após ter sido tirado da vista humana. Também nós fomos beneficiados por incontáveis dons com a ascensão. Segundo São Leão Magno, passamos a conhecer melhor Jesus a partir do momento em que ele retornou às glórias do Pai. Nossa fé, mais esclarecida, aprendeu a elevar-se pelo pensamento, sem necessidade do contato com a substância corporal de Cristo, na qual ele é menor que o Pai, dado que, embora permanecendo a mesma substância do corpo glorificado, a fé dos fiéis é convidada a tocar, não com a mão terrena, mas com o entendimento espiritual, o unigênito, igual àquele que o engendrou. É este o motivo pelo qual o Senhor, após a ressurreição, disse a Madalena, que representava a pessoa da igreja, ao aproximar-se para tocá-lo: Não me toques, pois ainda não subi ao meu Pai. Quer dizer, não quero que procures minha presença corporal nem que me reconheças com os sentidos carnais. Chamo-te para coisas mais elevadas. Destino-te a bens superiores. Quando subir a meu Pai, me tocarás de forma mais real e verdadeira, tocando no que não apalpas e crendo no que não vês. Demonstra-nos São Tomás de Aquino que, privando-nos de sua presença corporal, ao penetrar na glória eterna, Jesus Cristo tornou-se ainda mais útil para a nossa vida espiritual. Primeiro, para aumento da fé,
que é sobre o que não se vê. Por isso, o próprio Senhor diz no Evangelho de João que o Espírito Santo, ao vir, arguirá ao mundo a respeito da justiça, ou seja, da justiça dos que creem, como diz Santo Agostinho. A própria comparação dos fiéis com os infiéis é uma censura. Por isso acrescenta: Porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, pois são bem-aventurados os que não veem e creem. Será nossa a justiça de que o mundo será arguido, porque credes em mim, a quem não vedes. A esse propósito, São Gregório Magno externa sua convicção. Com sua facilidade em crer, Maria Madalena nos aproveita menos do que Tomé duvidando por muito tempo, porque este, em meio às suas dúvidas, exigiu tocar as cicatrizes dessas chagas, e com isso nos tirou todo o pretexto para a vacilação. Em segundo lugar, para reerguer a esperança, pois, pelo fato de Cristo ter elevado ao céu sua natureza humana assumida, deu-nos a esperança de lá chegarmos, porque onde quer que esteja o corpo, ali se reunirão as águias. Como diz Mateus. Por isso diz também o livro de Miqueias: Já subiu diante deles aquele que abre o caminho. Uma terceira razão, ainda segundo São Tomás, torna a ascensão mais benéfica a nós do que a própria presença física de nosso Senhor, e esta se refere à caridade. Na sequência dessa mesma questão da Suma, o doutor Angélico, a fim de nos mostrar as vantagens para essa virtude, cita São Paulo. Por isso diz o apóstolo: procurai o que está no alto, lá onde se encontra Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas de cima, não às da terra, pois como foi dito, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E após discorrer sobre o amor enquanto propriedade do Espírito Santo e a respeito da grande necessidade que dele tinham os apóstolos, termina com esta citação de Santo Agostinho: Não podeis receber o Espírito enquanto persistirdes em conhecer a Cristo segundo a carne. Pois quando Cristo se afastou corporalmente, não só o Espírito Santo, mas também o Pai e o Filho estavam espiritualmente em presença deles. Assim, diante da grandeza da ascensão e das profundas lições que ela nos deixa, encerramos esta narrativa, não sem antes convidar você a refletir sobre a majestosa jornada que Cristo empreendeu de volta ao seio do Pai. A ascensão não marca um adeus, mas um reencontro prometido. Um sinal de que o céu não é uma aspiração distante, mas uma promessa palpável, acessível pela fé e fortalecida pela presença contínua de Cristo na Eucaristia. Ele ascendeu, mas também permaneceu, ensinando-nos que cada passo nosso na terra pode ser um eco dos passos dele, rumo à eternidade. Meu Senhor e meu Deus, enquanto consideramos as profundas lições da ascensão de Cristo, imploramos por vossa graça para que possamos elevar nossos corações e mentes para além das preocupações terrenas. Guia-nos pelo exemplo glorioso de Jesus, que ao subir aos céus não nos deixou órfãos, mas fortaleceu a esperança de nossa própria ascensão espiritual. Que possamos buscar as coisas do alto, onde Cristo, sentado à direita de Deus, continua a interceder por nós. Ajuda-nos a viver cada dia com o olhar fixo na eternidade, confiantes na promessa de tua presença constante através da Eucaristia e no amor que nos une a ti. Por Cristo nosso Senhor. Amém.